paz e alegria em nossos corações. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Para a nossa orientação, nós vamos ler uma mensagem do livro Sinal Verde, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz. É a última mensagem, no capítulo 50, ante a oração. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecermos dela, a fim de queixarmos de outrem ou espancar verbalmente seja quem seja, quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. E assim, depois de vermos a importância da oração, só nos resta orar e levando o pensamento a Jesus em prece. Amado Mestre Jesus, divino amigo, irmão de toda a humanidade, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em teu nome para nos debruçarmos sobre as lições da doutrina espírita que tanto nos esclarece, Senhor, e consola ao mesmo tempo. E que nós possamos ter mentes e corações abertos ao aprendizado da noite de hoje, e que a nossa irmã responsável pelo estudo, pela mensagem, possa perceber todo o amparo espiritual, falando aos nossos corações o que necessitamos ouvir. Obrigado por mais essa oportunidade e se conosco até esse. Antes de prosseguirmos a nossa reunião pública, o último aviso que nós queremos dar é que hoje nós vamos encerrar o nosso projeto educativo doutrinário deste ano, que foi do ano de 2024, em vários meses, nós nos debruçamos sobre o tema central, Construamos a Paz Promovendo o Bem. E esse mês de novembro é o último desse projeto, e hoje, na última sexta de novembro, então estamos encerrando. E para o ano que vem, 2025, nós já temos o tema do nosso projeto educativo doutrinário 2025, que será a fé ativa construindo uma nova era. Então, durante 7 meses do ano que vem, vamos nos debruçar mais a fundo nas palestras aí, às sextas-feiras, sobre esse assunto. E é um assunto tão amplo e tão importante que, inclusive, nós já estamos projetando para 2026 continuar esse tema o ano 2. Aguardem que muito tempo vamos falar sobre a fé, que é tão importante. Bom, agora nós vamos ter o nosso momento de arte espírita com o monólogo Instrumento de Paz. Vocês já ouviram falar na oração de Francisco de Assis? Sim, é aquela prece belíssima que fala de paz, de amor, perdão, esperança, alegria e fé. Na oração, Francisco demonstra sua grandeza d'alma e sua verdadeira humildade. Nós, que tanto temos buscado auxílio para vencer as dificuldades que nos rodeiam, talvez pudéssemos encontrar nessas palavras de Francisco um roteiro de autoajuda. Desejando tornar-se útil a si mesmo e aos seus semelhantes, foi assim que Francisco falou: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E quanto a nós, seria
lá. Sabe por quê? O meu chefe, ele vivia me transferiu de setor. Me colocava em setores que ninguém queria, nem eu. E eu pensava, com certeza, ele age assim para me pressionar a pedir demissão. Ai, que raiva me dá. Chegando em casa, eu acabei contando esses meus sentimentos terríveis, quanto à minha chateação no trabalho, para minha mãe. E ela, toda plena, pois era uma grande semeadora de paz, viu e sentiu o meu coração angustiado e disse: minha filha, você está enganada com o seu chefe. Com certeza, ele a admira muito, sabe que é eficiente e digna de confiança. Por isso, ele tem colocado você para os setores onde há problemas. Consciente de que você saberá resolvê-los. Anime-se, minha filha. Nessa linda intervenção, a minha mãe me fez ver com outros olhos as iniciativas do meu chefe. Eu passei a ver com mais simpatia e passei também a me dedicar mais ao trabalho, onde quer que eu fosse colocado. Comecei a receber elogios e daí em diante eu passei a ser, como disse Francisco de Assis, um instrumento de paz comigo mesma e com os outros. Então, amigos, que tal todos sermos instrumentos de paz do mundo, hein? Então, como falou a minha mãe, anime-se, galera. Agradecemos a nossa irmã Cláudia pelo momento de atitude, a mensagem. Bem, meus irmãos, agora nós vamos para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo. Estamos recebendo hoje a Lia, nossa querida irmã e amiga Icléia Souza, trabalhadora do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que fica situada na rua Tiraguá, 290, em Campo Grande. E nós estamos encerrando o 7º e último mês, conforme falamos, do projeto educativo doutrinário, o PET, Construamos a Paz, Promovendo o Bem. E hoje o tema será: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vamos vibrar o nosso Senhor. Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria retornar a essa casa, receber tantos abraços carinhosos, né? Olhar e reconhecermos como irmãos é muito bom, né? E a gente sabe que esse é uma organização do movimento espírita. Eu costumo dizer que nós estamos ensaiando, né, para a família universal. Então a gente sai um pouco daquela família consanguínea, começa a olhar os irmãos que têm a mesmo ideal, mas a gente vai começando aprendendo a ampliar essa fraternidade, esse amor. Então a doutrina nos ajuda muito até isso, né? Faz com que a gente adentre outras casas, porque somos nós responsáveis pela sua divulgação. Como o Alexandre já colocou o projeto da casa, construamos a paz, promovendo o bem, e encerrar falando, né, dessa nosso desejo, que hoje nós vamos orar
que é a oração de São Francisco. E quando a gente vai estudar, vai pesquisar, tem as observações que a oração vamos colocar assim a palavra, atribuída a Francisco de Assis. Porque, historicamente, ela aparece em outros momentos como oração da paz. E ela tinha tantos elementos que correspondiam a esse trabalhador, a esse missionário, a esse espírito que vislumbrou outros caminhos para a sua vida, que começamos a chamá-la de oração de São Francisco. E assim ela é conhecida como oração de São Francisco. Então, nós vamos entender que não importa se ele escreveu ou ele ditou, o importante é a essência desse texto, a essência dessa prece. Então, quando a gente começa, olha, o texto em si, já dá para adiantar, né? Mas eu não vou convidá-los a adiantar ainda. O texto em si, ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente vai ser linda, né? Dá vontade de andar e a gente se vê com tudo isso. Então, vou fazer um convite a vocês. É atribuída a Francisco, a São Francisco, como ele canonizado da Igreja Católica, como ele se colocando para Deus, nosso Pai, através de Jesus. Ele chama, né, o Mestre, mas nós já aprendemos que todas as orações são destinadas ao Criador. A gente pode até fazer uns intermediários, né? Assim, a gente quando está aflito, quando está com dor, a gente vai orar por todos erros. A gente faz isso? Faz uns intermediários, mas todas as orações chegam ao Pai, ao Criador. Então, nós vamos hoje nos colocar pedindo ao Pai todas essas características que Francisco se colocou à disposição. É um exercício que nós vamos fazer, tentando compreender cada uma das suas solicitações, cada uma do seu desprendimento. Porque aqui há momentos que ele faz a oferta de serviço e há outro momento que ele faz o alerta do comportamento. É tudo que faz parte de nossa existência. A gente pode dizer, não, mas eu não oro desse jeito, isso não. Tem essa capacidade. Mas nós vamos entender o que era a proposta, principalmente a proposta que a casa nos oferece. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Com a participação aqui desse monólogo que faz a gente reflexionar que é possível. Que é possível. Que é viável. Não é uma oração
bela para que a gente admire e não tenha capacidade de adentrá-la, de pedir, de solicitar, nem cumprir. Então, está feito o desafio para todos nós. Quando começamos a oração, Senhor, fazemos a evocação, assim? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vamos analisar essa oração. Como ser instrumento da paz? Observa que nós não estamos pedindo, Senhor, seja feita a vossa vontade. Não. Nós estamos nos oferecendo para ser um servidor. Nós estamos nos oferecendo, nos colocando à disposição. Desejo ser esse instrumento. Preciso da sua ajuda. Como precisamos? Né? Como precisamos da ajuda desses espíritos benevolentes, de Jesus, nosso amigo constante, e acima de tudo de Deus, nosso Pai. Mas também aprendemos que a doutrina nos esclarece através de entendimento das orientações de Jesus, clarificando para nós o que Jesus quis dizer em algumas situações que não devemos esperar acontecer. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. E aqui nós estamos nos colocando a serviço. Fazer de mim esse instrumento. E aí ele vai enumerando. Essa escolha tem tudo a ver com as nossas aflições. Quando a gente vai estudando, a gente vai analisando, né? Eu fiquei pensando no nível que Francisco já se encontrava certo de que ele era esse bom servidor, com essa condição. E a gente está se perguntando agora, eu posso ser também esse servidor, como nos mostrou aqui a Cláudia, exemplificando mudanças de atitudes, e a gente muda o perfil daquele ambiente. E é isso que a gente vai reflexionar aqui hoje. Eu vou pegar os 3 primeiros itens que falam do ódio, de ofensa e de discórdia. Observe, onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Ódio, ofensas, discórdias são os equívocos mais comuns em nossa existência. Isso se dá pelo nosso perfil individualista. Porque é consequência de nosso perfil egoísta, individualista, que nós chegamos a esses sentimentos. Por que a gente sente ódio? Começa com uma contrariedade dos nossos desejos, assim, egoísmo. Ouvimos uma palavra ou algo que não concordamos, egoísmo. Nasce em nós uma certa distanciamento, e se isso for crescente, ele vira ódio. O que é o ódio? É um sentimento doloroso que nós gostamos de usar e falar. Com certeza todos já ouviram isso, né? Que o ódio é aquele sentimento doloroso, aquele veneno que a
gente toma esperando que o outro corra. Porque quem fica triste, magoado, somos nós. Que está envolvido com a ofensa e a discórdia. Porque um leva o outro. O que é ofender? É magoar o outro. Por que nos sentimos ofendidos? Porque não está de acordo com aquilo que eu penso ou desejo. Então, a gente vai observando que está totalmente voltado por tudo que nós ouvimos da espiritualidade. De cuidar de nós, de afastarmos do egoísmo, de termos mais atitudes fraternas para que a gente consiga, de fato, ser um instrumento de paz. E nós devemos buscar ser esse instrumento de paz nos pequenos círculos, primeiro, como nos mostrou a nossa companhia, e principalmente dentro da nossa casa. Atitudes, palavras, gestos, forma de se dirigir uns aos outros. É muito mais difícil e muitas vezes muito mais presentes essas condições de ofensa e de discórdia. Os picos aos máximos, né? Não concordo, é uma discórdia. Se aquilo ali eu não concordo, né? Eu quero ver o jogo, não quero ver novela. É uma discórdia. E pode ser envolvida numa conversa, num diálogo e uma sessão de alguém para chegar a um acordo. Não é assim? Se não chegar, pode partir da ofensa. Concorda? Porque aí o outro fica ofendido, né? Ou ofende. E se isso se aprofundar, ficamos com aquela sensação, né? Que passa pela mágoa, pela raiva e pelo ódio. Ah, eu estou maximizando o problema do controle remoto, mas transfere isso para algumas situações das nossas vidas. Nas nossas relações familiares, nas nossas relações no trabalho, nas nossas relações dentro do ambiente religioso. Então, o que a oração nos remete? Levar o amor, o perdão e a união. Então, esses sentimentos positivos são sentimentos trabalhados em nós, não externo. A gente não leva o amor para a caixinha. Não é isso? Levar o amor é ter comportamento amoroso, comportamento fraterno, comportamento solidário. É levar o amor conosco. Somos nós o instrumento. Somos nós que vamos levar. O perdão conosco. Muitas vezes sem verbalizar, sem falar, sem chegar perto do outro e falar. Mas a maneira que você o recebe, a maneira que você aceita, a maneira que você trata, já fica ali nas entrelinhas que você está trabalhando o perdão numa situação de ofensa. Experimente em casa. Há um descuido, há uma palavra mais ríspida. Não responda. O instrumento da paz. Usa a aguinha, orientada pelo Chico Xavier, a aguinha da paz. E ali aquele sentimento vai se abrandar. Nós estamos levando o amor para a nossa cidade. Então, é um conjunto de situações que essa oração
ilumina, nos esclarece, nos orienta a olhar do coração, porque eu sou obrigada a pensar. E quando a gente faz o coração pronta, corre o risco de falar palavras sem analisar os sentimentos. A gente fica pensando, será que eu tenho coragem de fazer essa oração? Tendo esse entendimento? Olha o que eu estou pedindo. Não vou mais me definir, não vou mais debater com ofensa, não vou mais entrar em alguma discórdia. Não, eu estou me oferecendo para ser um instrumento de amor, de perdão e de união. Uma oração profunda. Esse trio aí, eu acho que está mais presente em nossas vidas. Eu acredito que esteja mais presente em nossas vidas. De pequenas doses às máximas doses. Muitas vezes uma encarnação inteira. Discórdia, de falta dessa compreensão. Continuando aqui a orientação de Francisco, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aqui, nós precisamos trabalhar em nós, primeiro, essa fé. A gente já está aprofundando o nosso papel de instrumento da paz. Né? Porque se houver dúvidas, que eu leve a fé. É a hora de você consolar, envolver o outro, entender, fazer entender a verdade. E a verdade, ela só é compreendida quando a gente trabalha em nós a fé. E a fé é um instrumento especificamente nosso. Não dá para casa ensinar isso. Não dá para a gente proporcionar ao outro. Não tem curso para conseguir ter fé. Não tem. É algo que nós vamos construindo em nós. Estudando, verificando as verdades, analisando nossa vida, analisando exemplos, e nós vamos solidificando, tornando robusta, como dizem os espíritos, a nossa fé. Portanto, quando tiver dúvidas, quando tiver sofrimento envolvido, quando tiver oscilações em alguma situação, não só no indivíduo, utilizemos a fé, a certeza absoluta de que somos filhos de Deus, a certeza absoluta que estamos amparados. Isso é fé. E com essa fé robusta, com certeza as dúvidas se dissipam. E nós vamos caminhando pela oração e observando que antes de sermos esse instrumento, nós precisamos trabalhar em nós. Isso já foi mostrado aqui na arte. Primeiro foi trabalhado nela, para depois ela transportar para os demais. Então, nós não podemos e nem devemos desejar que o outro seja o mais forte, que o outro deixe de ter dúvidas, que o outro dissipe o seu ódio, as suas amarguras, a sua mágoa, e sim que nós possamos melhorar o nosso comportamento diante do outro e, acima de tudo, fortalecer em nós esse desejo dessa melhora. Então, só estou pensando aqui seriamente se tem condições de orar essa prece aqui de São Francisco, não é? E ele continua dizendo assim: onde houver erros, eu levo a verdade. O que são erros?
hoje, nós não temos essa compreensão. Erro e acerto. Erro e acerto. Porque o que é errado para mim pode ser acerto para o outro. Depende do nível de entendimento daquele indivíduo, do desejo que ele tenha, o que ele deseja para a vida dele. Mas aqui nós estamos falando de uma oração. Então é simples achar esse erro. Esse erro está voltado para a informação do bem e do mal. E nós já sabemos. O bem é o bem, o mal é o mal. Não há possibilidade de atenuantes. Sim? Então, o que é erro nessa visão aqui? São todas as nossas ações fora da lei divina. Se nossas ações, se nossos pensamentos, se nossas palavras não estão de acordo com a lei divina, eu estou em erro. Eu estou equivocado. Nós ainda temos muitos equívocos. Muitos. Mas sabemos também que há uma verdade. O que é a verdade, então, contraponto? São as leis divinas. Aquelas que vão nos levar ao nosso principal objetivo. Quando ele pede para ser instrumento da paz, ele já está vislumbrando esse objetivo. Porque eu acredito que nós seremos esses instrumentos de paz completos, sem dúvidas, sem vacilos, sem equívocos, à medida que nós formos evoluindo para o nosso objetivo, de sermos espíritos virtuosos, perfeitos. Então, como disse a nossa companheira no seu monólogo, esse aqui é uma excelente autoajuda. Por quê? Porque vai te mostrando os caminhos que eu posso fazer, nem que seja naquele núcleo pequenininho da nossa casa. Porque a gente tem que começar ali, naquela unidade, que nós somos corresponsáveis pelo sucesso daqueles que ali estão. Sucesso espiritual. Sucesso do espírito que reencarnou para melhorar-se. E cada um de nós aqui reencarnou para melhorar-se. Não importa que caminhos nós escolhemos na vida terrena. Profissão, estado civil, não importa. Todos nós renascemos para melhorarmos como espírito. Atingirmos um pouquinho melhor. Melhorarmos algumas situações. Corrigirmos outros. Estarmos na condição de levar amor, perdão, união, fé, verdade. Não tenho condições de levar tudo isso. Mas vou buscar levar alguma coisa em mim para o outro. Essa é a proposta que Francisco nos orienta. Vamos ver outra frase. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Essa frase, ela é de extrema responsabilidade nossa, de todos nós. Principalmente nós que escolhemos a doutrina espírita. Nós que escolhemos a doutrina espírita, temos todo o direito de sofrer, de chorar, de sentir angústia, passageiras, porque nós temos explicação e remédio para tudo, através dos ensinamentos de Jesus. Mas somos ainda na caminhada. Então temos os nossos
E olha o que ele sugere, que levemos a esperança. A esperança é o quê? É vislumbrar. Tudo vai passar. Isso vai passar também. E nós vamos poder ter novas escolhas. Nós vamos poder ter outros caminhos. Olha a nossa responsabilidade como evangelizadores, atendimento fraterno, está ali na porta recebendo o companheiro. Porque quantos chegam nessas condições, o desespero é quando a gente já não tem mais, não acredita mais em nenhuma possibilidade. É o desespero. É esse desespero que ele está chamando a atenção. Então, esse desespero, não adianta a gente dar conselhos de morais, não adianta a gente mostrar conhecimentos fabulosos, não adianta. Naquele momento, o trabalho é esperança. Às vezes, um abraço. Para o outro se sentir acolhido. E dizer, não estou sozinho. Então, que nós possamos trabalhar em nós, né, essa possibilidade. Se a gente ainda não conseguir ser instrumento, né, de tudo isso, espiritualmente falando, porque lembra que ele pede para ser instrumento da paz. Por quê? Para se ter paz, é preciso que se resolva todas essas situações. Essa paz da consciência. A paz do dever cumprido. A paz de saber que você fez o que deveria ter sido feito, que você não negligenciou em nenhum momento. Então é preciso que a gente tome todas essas condições para realmente estar em paz conosco. É muito difícil. A gente sabe disso. Quando algo se equilibra, desconcerta o outro. Não é? A gente equilibra a família, tem um desconcerto no trabalho. Arruma o trabalho, tem um desconcertinho na casa espírita. Arruma a casa espírita, agora tem o mesmo desconcerto na família. Não é possível. Né? Por quê? Porque a gente ainda não conquistou todas essas virtudes. Nós ainda não conseguimos sustentar esse equilíbrio. Então, essa oração agora vai ser colada lá na nossa parede. Para que a gente fique olhando, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? O que eu posso fazer nesse momento? Né? É mais ou menos isso. É mais uma das orientações. Que essa espiritualidade maravilhosa nos oferece. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Aí a gente vai dizer assim, como a gente levar alegria para alguém que esteja triste? Então vamos inverter. E não sejamos, então, aquele que alimenta a tristeza do outro. Se a gente ainda não tem a capacidade. E parece incrível, mas nós temos uma característica muito grave em nós de alimentar as tristezas. Vou dar um exemplo para a gente entender. Você está lá sentadinho no salão de espera lá do médico, certo? Ou é o silêncio, agora é o celular. Quando alguém fala, poxa, meu joelho, né, cara? Meu joelho, tá? Tem outro. Qual seria o nosso papel se a gente tivesse incluído nesse propósito aqui? Não, companheira, a medicina está muito avançada. Você vai conseguir superar. Não, a gente fala o quê? Você não sabe, você tem que ver o meu acompanhar. Você não viu nada. Assim?
Aí o outro é o cotovelo, o outro é a perna. Gente, é impressionante. Reparem, faça um teste. É impressionante. Mas é uma característica nossa, ainda, desse individualismo. A gente não quer ficar por baixo nem na dor. Certo? Nem na dor. Não, meu pior, você não está ainda. Então, esse aqui, da tristeza para a alegria, é quando a gente acha uma palavra de ânimo para o companheiro que está desanimado. Aquele companheiro que chega e diz, poxa, perdi o emprego. Aí você, né, deve fazer o que para ele? Falar para ele, não, calma, procura, a gente tem umas ideias, faz um curso, dá ânimo, esperança. Não é alegria no sentido de vamos fazer a festa, não é isso que ele quer dizer. Trazer, tirar aquele desânimo, que é a motivação da sua tristeza, e dando a ele o ânimo. Então, se a gente não vai observando, está tudo conjugado aqui. É um conjunto de atitudes que a gente deve ter sempre. E a gente vai falar assim, mas a gente vai ser otimista nas situações pessimistas? Não, a gente vai ser realista e entender que tudo passa. Tudo passa. E uma coisa que a gente deve utilizar nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos que a doutrina nos traz. Quando a gente não pode minimizar, auxiliar, pelo menos a gente não agravar a situação. Já é um bom começo. Isso é um ensinamento tão simples que a gente observa na nossa casa. Acontece uma situação, pode levar o outro membro a uma tristeza, e a gente pode mudar aquele quadro. Ao invés de agravar aquele quadro. Então é um trabalho que a gente deve fazer conosco, com o outro, com a convivência de todos nós. Onde houver trevas, que houver a luz. Quando a gente fala de trevas, escuridão, a gente é levado a pensar nesse ambiente, vamos assim, sem saída, sem situações. Mas vindo na adoração, a gente vai entender essa treva é a ignorância, a falta de compreensão. Ignorância no sentido de eu não sei. A falta de compreensão. A falta de fé, que também leva a treva. A falta de esperança. Então já é um conjunto de tudo que ele falou aqui. Então, muitas vezes, esse sentimento de que estamos numa treva, numa sombra, é quando a gente não vislumbra uma saída. Não vislumbra uma solução para o nosso problema. E se tratando de fé, se tratando de religiosidade, é quando a gente acha que tudo acaba, não há continuidade, não há perspectiva, a vida é essa, se não der certo, não tem chance. É realmente uma sombra, uma treva. Imagina. E aí, onde é que nós podemos levar a luz? O conhecimento. A luz do conhecimento. Porque o conhecimento liberta, clareia, não faz você não passar pela situação. Se a situação foi uma escolha, foi uma situação que é uma consequência de uma ação nossa, nós vamos passar. Mas quando a gente tem conhecimento, faz-se
quem trabalha com a mediunidade sabe disso, eu estou falando bem claro. Quando você ajuda o companheiro no esclarecimento de luz, ele vislumbra literalmente a realidade. É como se ele pudesse enxergar algo que ele não tinha enxergado ainda. Companheiros, nós não estamos livres também de entrar em trevas. Quantas vezes, pelo sofrimento, por uma dor, uma perda, né? Qualquer que seja, material, espiritual, emocional, a gente passa aquele período que não vislumbramos. E nós, que já temos um pouquinho de conhecimento, temos uma luzinha daquela lanterninha bem pequenininha, podemos colaborar conosco e com Deus e com aqueles que estão à nossa volta. Porque nós estamos vivendo um momento na humanidade de muitas trevas. Porque as trevas levam às doenças mentais. E a gente sabe, não vou precisar citar dados, que nós estamos no auge dessas doenças atualmente. Por quê? No vislumbro solução, volto para mim e fico no meu mundo de trevas, sem conseguir vislumbrar a saída. Então, é nessa hora que a oração também se faz luz. Nessa hora, quando a gente pede ajuda, e essa ajuda que Francisco está pedindo é alto nível. Ele está se oferecendo para servir. Mas olha o passo a passo do seu serviço, que ele está vendo que precisa ser corrigido, orientado, abraçado. São todas as nossas mazelas. E aí a gente pode dizer que a oração, essa oração, sugere que devemos amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria, luz, não foi assim? Todos os azulzinhos que ali estavam. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conquistar esses sentimentos. Não é dizer para o companheiro, você precisa perdoar. A gente precisa trabalhar em nós o perdão. Levar conosco o perdão. Para envolver o outro nesse sentimento de perdoar. Não é falar para o outro fazer isso. Imbuídos nesses sentimentos, nessa nossa boa vontade, nós vamos conseguir ajudar a quem quer que seja a nossa mão. Porque essa oração, ela pede para que nós sejamos esses instrumentos de paz. Que onde nós estivermos, nós sejamos luz naquele ambiente. Sejamos aquele que podemos, que o outro olha e diz, posso contar contigo? Não é assim? Posso ir? A distância dali, vou lá falar com ele. Vou pedir socorro. Sem medo de críticas, de apontamentos, né? De outras situações que ainda estão sujeitos a fazer. E aí a gente, estudando a doutrina, a gente pode entender, né? Com essa ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza, trevas. Que são os equívocos por ele apresentados, as nossas falhas ainda humanas por ele apresentadas, são totalmente das lições que nós aprendemos da doutrina,
trevas, são todas elas contrárias à lei de Deus. Ao passo que desejamos, que é o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz, são todas de acordo com a lei de Deus. E como somos filhos de Deus, nós precisamos a cada dia buscar caminhar sob suas leis. Todos nós. Todos nós. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então é disso que ele está falando para nós. E aí ele termina a oração dizendo: ó mestre, fazer que eu procure mais. Olha, diante disso tudo, ele quer mais. Mas olha atenção, que eu já vi gente olhando esse pedacinho egoisticamente. Vamos entender. Ele quer consolar, compreender e amar. Consolar mais do que ser consolado. Ele quer levar o consolo sem esperar nada em troca. Ele quer compreender o outro, mas está esperando que o outro o compreenda. Ele só quer ter a capacidade de compreender e quer amar sem esperar ser amado. Então a gente tem que ter cuidado quando orar esse trechinho. Porque esse que significa exatamente isso, ó. Consolar e ser consolado. Não é consolar e ser consolado. Não é. Ele quer consolar, ele quer compreender, ele quer amar, independente do retorno. Diante de tudo que ele quer fazer, ele ainda quer mais essa possibilidade. E ele explica por quê. Por que ele diz que deseja consolar e não espera ser consolado? Deseja compreender e não espera ser compreendido. Deseja amar e não espera ser amado. Porque ele já entendeu que... O que ele já entendeu? É dando e se recebe. É perdoando e é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E vamos entender esse momento que se vive para a vida eterna. A gente pode olhar sobre dois ângulos, né? Esse morrer e reencarnar até chegar à condição de espíritos puros, ou entender que é preciso morrer no ódio, no egoísmo, nas ofensas, na discórdia, deixar isso tudo para lá para poder almejar essa vida eterna. Porque a oração de Caminha nos leva para esse pensamento. Então, companheiros, é difícil. Não é fácil. Esperamos assim que essa reflexão dessa oração faça com que a gente busque o nosso nicho, naquele cantinho, naquela palavra que nos desagradou os ouvidos. Volte nessa oração. Para que a gente entenda que é possível, das pequenas coisas, conseguirmos chegar no nível de dizer dessa forma, né? Chegar com coragem e pedir: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa parte. É difícil. Talvez nenhum de nós ainda tenhamos essa coragem. Mas nós precisamos trabalhar em nós essa vontade de ser realmente um instrumento de paz. Não momentaneamente, não para aquele só que eu amo, não para aquele momento que é o meu interesse, e sim para todos, como Francisco nos orientou, para todos. Eu só agradeço a vocês pelas boas ligações, a casa pela oportunidade de refletirmos no
uma oração. Quantas vezes cantamos praticamente todos os dias que nos encontramos, que alguém lembra, memória ou grupo, mas talvez nunca paremos para analisar a profundidade desse pedido de Francisco, que agora é nosso pedido. É nosso pedido. Queremos ser esse instrumento de paz, onde quer que estejamos. Os momentos mais difíceis e naqueles que sejamos abraçados. Muito obrigada, Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Leia por tanto carinho nos trouxe esse trabalho, através do qual nós encerramos de forma tão especial esse nosso projeto educativo do Governo deste ano. Gratidão também a Francisco de Assis, que nos deixou essa belíssima mensagem. Amigo Jesus, divino pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir que a espiritualidade superior possa derramar sobre cada um de nós aqui presente, encarnado, desencarnado, fluidos de luz, de paz, de saúde, de harmonia, de equilíbrio, fortalecendo em nós, Senhor, a fé, o ânimo, a coragem, para que possamos enfrentar as lutas redentoras que nos aguardam lá fora, imbuídos, Senhor, dessa responsabilidade, desse propósito, conforme vimos aqui, de nos tornarmos instrumentos da tua paz, agentes da paz no mundo, na sociedade onde vivemos. Te agradecemos, Senhor, todas as lições recebidas na noite de hoje, todas as bênçãos, e te rogamos que nos acompanhe no retorno ao nosso destino. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, sigamos em paz com Jesus.